Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias, que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. O Airbnb já me ajudou em muitas viagens que eu fiz. Mas uma vez que ele foi fundamental pra mim foi durante a reforma que fizemos lá em casa, com quebra-quebra de parede e tudo que tem direito. Claro que não dava pra ficar em casa, né? A gente reservou um Airbnb bem pertinho de casa pra ficar enquanto a obra rolava. Assim, a gente podia acompanhar tudo de perto e, mais importante ainda, sem alterar muito a rotina das crianças. Sem estresse e sem perrengue, já que o apartamento tinha tudo que a gente precisava para esse momento. Coisas que a gente não teria num hotel. Se tem uma obra à vista aí na sua casa, você precisa de um lugar para ficar, dá uma olhada no Airbnb. E obrigada, Airbnb, pelo apoio aqui no Noia. Mais uma noia minha! E aí, noiers, como é que vocês estão? Vocês estão sendo protagonista da vida de vocês? Gostaram que eu já cheguei aqui com um papo meio coach, né? Seja o seu protagonista, uma coisa meio coach. Mas será que a gente precisa ser o protagonista da série inteira? Será que a Carrie também não ficava de saco cheio de ela tá contando a história de todo mundo? Como é que é? Você divide seu protagonismo? Será que ser um coadjuvante não é também dar uma descansada? Hein? O que você acha? Eu vou saber mais das minhas convidadas, porque hoje estou com a jornalista, escritora, palestrante e podcaster Natália Souza. Oi, Nath! Oi, Cá! Tô muito feliz de estar aqui. Primeira vez, estreia. Nossa, tô muito, muito, muito feliz. E aí, Noyers, tô muito feliz de estar aqui. E também tá com a gente a atriz, humorista e quem nos inspirou nesta noia de hoje, Luciana Paz, está de volta. Olá! E aí, meu povo? Tudo? Tô aqui de pijama em casa. Arrasou. Eu gosto assim. Sendo bem coadjuvante. Você quer contar a história do porquê desse episódio? Eu vi aquilo que você falou no Paulo Vieira, eu dei tanta risada. Eu falei, vamos chamar a Luciana, pelo amor de Deus, pra falar disso, por favor. Eu fui no programa lá do Paulo Vieira, né, o Avisa Lá, que ele me chamou pra ir pra Abrolhos. A produção me ligou e falou: Lu, é o seguinte, a gente tá aqui em Abrolhos e tem 7 pessoas da Marinha aqui, não tem muita gente pra interagir, a gente tá pensando em trazer você pra virar uma dupla com o Paulo. E aí foi uma loucura, porque eu tava fazendo um trabalho e pedindo, gente, pelo amor de Deus, eu tô indo conversar com o Paulo e ver baleias nascendo. Me dá essa agenda, eu preciso de 2 dias pra ir pra Abrolhos. E aí, negociando com a produção que eu tava lá na época, eu fiz um bate-volta pra Abrolhos. O programa foi basicamente ficar conversando com o Paulo, né? Acho o Paulo muito maravilhoso, porque ele tem um quociente de graça e profundidade. Sim. Né? As duas coisas na mesma proporção, assim, né? E a gente entrou nos papos de infância. E eu falei que na minha infância, eu me treinei pra ser a coadjuvante, né? Pra ser a amiga da bonita. Porque eu tenho uma irmã mais velha. E a minha irmã era muito inteligente, muito criativa. Então, ela que fazia as brincadeiras. Ela que fazia, tipo, bom, então agora nós entramos no grande castelo da rainha mágica e eu também sou rainha, Ana, também sou rainha. Não, só tem uma rainha. Se você quiser, você pode ser o monstro de lama. Não, eu quero ser a rainha. A rainha. Não, monstro de lama. Pegar ou largar. Eu sou o monstro de lama! É muito bom. Fui me especializando em fazer os personagens que satelitizavam, né? A minha irmã, depois do programa, até entrou em contato comigo e falou assim: não, você esqueceu que a gente tinha um programa que era tipo um National Geographic, que a minha irmã narrava e eu era Wika Wika, um animal em extinção selvagem. Então ela basicamente ficava fazendo uma voz de David Attenborough, assim, meio a Wika Wika
se encontra nos habitats mais distintos. E eu ficava, tipo, andando pela casa, fingindo que eu era um animal selvagem. Ela falou assim, não era tão coadjuvante assim, porque você tinha o seu próprio programa de Wicca Wicca selvagem. Você estrelou como Wicca Wicca selvagem. Exato. Seu primeiro papel, seu primeiro grande papel. Meu primeiro grande papel. Inclusive, eu tava vendo esses dias… eu esqueci o nome do cara, tá vendo? Mas é o cara que fez o Gollum. Ai, não vou… Vocês já viram as filmagens disso? Lá do Senhor dos Anéis? Aquele que faz o My Precious. Sim, o personagem eu sei. Basicamente, ele, numa época que a tecnologia não era tão forte assim, né? A gente não sabia tanto desses live animations, essas coisas… Todo mundo tava de personagem e esse cara tava com malha de bailarino e um monte de eletrodo… Pra fazer depois o efeito. Pra fazer o efeito. E ele meio virou um especialista de ser um ator que ninguém sabe quem é. Isso é muito louco. E é a coisa mais emocionante. Eu falei, gente, que situação dramatúrgica maravilhosa. Porque ele é meio que o melhor ator de todos ali. Parece, sabe? Sim. E ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. E aí, como ele tá fazendo uma coisa que é, tipo, extremamente… A princípio, tinham chamado ele só pra fazer a voz. Quando perceberam tudo que ele fazia com o rosto pra conseguir fazer My Precious, My Precious. Eles falaram, não, a gente tem que ter ele no set. Então, é um cara de 40 anos no meio daqueles garotos lá, de malha de bailarino, branca, parecendo o Zé Gotinha, andando pelas pedras meio de joelho. E eu falei, nossa… Caraca. Que emocionante, sabe? Porque é um amor pela arte, pela expressividade, assim. Muito. E ao mesmo tempo, também, quando você tira esse protagonismo, assim, de tipo, a minha cara, tem uma liberdade amorfa, sabe, assim, de você… Sim. O meu sonho, por exemplo, sendo atriz, eu amaria fazer… essa personagem aqui, eu gostaria de ser de argila. Nossa, sim, muito doido. Sabe? Tipo, nossa, claro, pra essa personagem aqui, ó, o nariz tem que ser mais de batata. Essa personagem é bochechuda. Vou ficar mais baixinha pra esse personagem. Seria meu sonho, assim, ser um desenho animado que eu poderia… virar tudo. Transubstanciar em qualquer coisa, sabe? Assim. Agora você falou isso, que ele era um cara de malha, né? Só, sem… E é muito doido, porque a gente escuta muitos atores falando… Pra construir o personagem, né? Eu mudei o cabelo. Quando eu tô me maquiando antes de entrar no palco, né? Tem todo esse processo e tal. E ele tava ali só com aquela malha, né? É muito doido isso. Exato, com a malha e com todos os recursos que ele tinha do que ele era por dentro, né? E é isso que ele fala. Ele fala que quando você não tem esse feedback do externo, você tem que confiar muito no que você tá sentindo. Porque depois ele começou a ser contratado para fazer outros filmes desses, assim. Caramba. Então ele fez um dos macacos. Desculpa, tô toda imprecisa nas minhas referências. O nome do cara lá que fez aquele outro… Aquele outro filme ali, e não sei o quê. Ô, Nath, você tem irmãos? Tenho, eu sou a mais nova de 3. Caçula de 3. E você se sentia… Tem algum irmão seu que você acha que era mais protagonista? A Paty, eu acho. A Paty era a minha irmã mais velha. Só que é isso, né? Eu me sentia muito coadjuvante entre eles, porque eu era mais nova. E porque o que eles diziam ali era meio que comandava, assim, né? Então, o Rafael, meu irmão, que é o mais velho que eu, assim, né? 1 ano mais velho. Ele é muito sarrista, muito piadista. Então, a gente morava num condomínio e todo mundo tinha apelido. Ele era o engraçadão, ele era o divertido. A minha irmã sempre foi mais prática, objetiva, racional, a que resolvia as coisas, né? A que dava ordens e tudo mais. E eu sentia que eu ficava um pouco entre eles, assim, né? Tentando encontrar um pouco o meu lugar. Mas eu acho, a Luciana falou uma coisa que me bate também nesse lugar, que é a questão da liberdade, né? Quando você não tá muito preocupado em fazer a manutenção de um lugar, desse primeiro lugar, ou desse papel, que é a pessoa muito engraçada, ou desse papel, que é a pessoa de quem resolve tudo, você pode ser qualquer coisa, né? Você pode ser muitas coisas. Sim. Você não tá preocupado em fazer a manutenção de nada, né? Eu lembrei
Há uns anos atrás eu trabalhava num lugar específico, tal, era uma emissora de televisão. E eu era a produtora nesse lugar. E eu gostava muito do que eu fazia muito bem o que eu fazia, acho que porque eu gostava também. E aí um dia surgiu uma vaga, e era uma vaga para você ser produtora executiva junto com um apresentador lá. E era basicamente o que todo mundo queria. Todo mundo queria aquele lugar, que era um lugar de protagonismo, que era o lugar de ser a pessoa que ia acompanhar o apresentador em viagens e tudo mais. E aí quando vieram me chamar para aquilo, eu falei, cara, meu Deus, se tem uma coisa que eu não quero na vida é esse lugar. E eu lembro de alguns chefes meus ali, líderes, me pararem no horário do almoço e falar, cara, Natália, tá acontecendo alguma coisa? Você tá com medo? Né? Era quase isso, né? Me justifica por que você não quer. E eu ficava, cara, eu só não quero esse lugar, assim. Eu não ambiciono, eu não tenho anseio. Eu gosto do lugar que eu tô agora, eu não preciso desse lugar, né? E aí eu lembro que eu levei isso pra terapia. E aí minha terapeuta trouxe isso. Ela falou, é como se você estivesse num mar e aí tivesse um barquinho lá no meio do mar. E tá todo mundo tentando entrar nesse barquinho. Só que se você tá nessa margem do mar, se você tá na faixa de areia, você pode andar pela faixa de areia, você pode colocar o pé na água. Tem muita liberdade nesse lugar, né? Você pode fazer o que você quiser. E é isso, assim, eu lembro muito dessa fase. E eu começava a me achar estranha, mas eu devia querer, então. Não, e às vezes você quer só porque tá todo mundo querendo, exatamente, né? Isso é muito difícil da gente descolar. Eu quero mesmo isso ou aquilo se tornou muito atraente porque todo mundo quer? Isso é esquisito. Mas eu acho que eu sofri de excesso de protagonismo na minha infância. Porque eu sou filha única. Eu já falei isso aqui no Nóia algumas vezes. E eu queria muito morar sozinha, muito, muito. E filha única, os pais são super apegados, né? Pelo menos meus pais sempre foram muito apegados comigo. Meu pai já faleceu, mas a minha mãe mora perto da minha casa. Eu já morei no mesmo prédio da minha mãe, então sempre foi uma relação muito grude. E eu lembro que eu era o assunto entre os meus pais. Então era comum acontecer uma coisa banal em casa e eles falavam sobre aquilo e isso me enlouquecia. Por exemplo, eles estavam vendo filme no quarto deles. E daí, era um apartamento, assim, que, né, a porta do quarto deles dava pra minha porta. Então, eu saía, ia pra cozinha, eu ouvia eles falando isso. Ela levantou? Aí meu pai falava, levantou. Acho que foi beber água. Aí minha mãe falava, ai, que amor, foi beber água. Sabe? Era tipo, e eu ficava, cara, para de me olhar. Era tipo um BBB residencial. Era, tava todo mundo comentando, assim. E quando você tem esse protagonismo de filha única, tudo que você faz que é legal, é muito legal. É tipo, sabe? É uma coisa que você fica, calma, galera, segura a onda aí. E o que você faz de ruim também é muito. Ela tirou 2. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Onde a gente errou? Sabe? Porque tá todo muito às apostas ali. Então, quando eu consegui morar sozinha, eu tinha 22, 23 anos. A minha mãe falava assim, mas por que você quer ir? Você tem tudo aqui. Seus amigos podem vir aqui, seu namorado pode dormir aqui. E meus pais sempre foram muito liberais mesmo, sabe? E ela não entendia que eu queria ficar num lugar que ninguém me assistisse. Sensacional. Eu queria não ter plateia nenhuma. Uau! Muito maluca. Nossa, pra mim é tipo uma experiência diametralmente oposta, assim. Eu acho que na minha vida eu tenho uma busca de testemunhos. Olha! Já também refleti muito isso na terapia, assim, né? De o quanto que, por exemplo, ser filmada, no final das contas, é esse olho. Não um olho relacionado à aprovação, é um olho relacionado à existência. Tá, entendi. Sabe, esse olhar assim de, será que eu existo? Os meus gaps, assim, primordiais, eles são, por exemplo, quando termina uma relação, alguma coisa, o gap mais profundo é de tipo, nossa, eu fiz os pactos que a gente faz com as pessoas de realidade, né? De tipo, olha, eu tô acreditando que isso aqui existe, você também? E quando tem uma dissonância de pacto, né? De, por exemplo, nossa, a pessoa ela tava chavecando todo mundo na internet, ela não tava nem namorando. E daí, não é, tem a coisa de tipo, puxa, que boy lixo, mas tem uma coisa do tipo, nossa, eu acho que eu não existo. Assim, eu acho que eu compreendi o pacto de maneira tão errada que a minha existência fica em jogo, entendeu?
nesse lugar de você… É isso, a necessidade que eu tenho do olhar do outro ainda é bem neurótica, né? Mas é de constituição, entendeu? Porque o que me ajuda, de uma certa forma, a ter uma flexibilidade da minha existência. Isso é legal. Entende? Porque, assim, se eu tô colocando em jogo que às vezes eu não existo, eu posso, inclusive, ser outras pessoas. Inclusive não existir. Inclusive não existir. Então, eu acho que isso me dá a flexibilidade de virar outras pessoas, né? Assim, de não ter tanto compromisso com a minha personalidade. Só que, claro, agora eu tô com 43 e na terapia… Eu estou assim, eu preciso de contorno. Alguém me fecha num potinho, por favor. Por favor. Estão vendendo no Mercado Livre coeiro para adultos? Eu imaginei você toda fechadinha aqui assim, ó. Você sentia que você tinha alguma necessidade de protagonismo em alguns momentos, Nath? Cara, acho que sim. Na verdade, eu fui uma adolescente muito mediana em vários aspectos. Assim, na escola eu era medianíssima. Cara, tinha um menino na minha sala chamado Emerson. Nunca me esqueço dele, olha, ele me marcou. Era um menino pequenininho, assim, sempre tinha um cabelinho penteado de lado. E o Emerson, ele era muito quieto. Ele andava, assim, pelos lugares quase como se ele estivesse ocupando o mínimo de espaço possível em todos os ambientes. Mas o Emerson, ele mudava completamente quando ele ia pegar as provas dele. Quando era dia de entrega de prova. Porque ele não se conformava de tirar menos do que a mais. Então, assim, ele precisava tirar a nota máxima. E eu lembro de sentir uma completa incompreensão do Emerson, assim, porque… A gente analisando o Emerson, é muito bom. Porque eu era, tipo, a pessoa que eu falava assim, cara, se eu tirasse C menos, tava ótimo pra mim. Também. Eu não precisava de nada mais do que isso. Eu só queria tirar uma nota azul, sabe? Assim, eu só queria passar de ano. Passar de ano, E o Emerson ficava muito… Ele fazia o caminho da mesa da professora até a carteira dele, quando ele tirava menos do que a mais, chutando as cadeiras. Ele se transformava realmente numa outra pessoa. E eu lembro de falar, cara, mas por que, Emerson? É tão bom ser mediano, assim, você não precisa… E eu lembro, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E eu lembro que eu me apaixonei por esse lugar do mediano. Porque é um lugar de baixa manutenção. Os professores não esperavam muita coisa de mim, isso era ótimo. Então a chance de decepcioná-los também não era grande. Porque eles estavam esperando pouca coisa. Sim. Eu não esperava muita coisa de mim também. Então assim, eu não precisava me frustrar. E aí eu acho que com o tempo, quando eu fui ficando um pouco mais velha e tudo mais… Aí eu acho que eu comecei a questionar um pouco esse lugar. Mas questionar também muito num lugar… Porque eu acho que essa coisa de ser protagonista, de ser coadjuvante… Acho que tem um lugar meio que da fantasia, nessa coisa do seja protagonista da sua vida. Que é olhar para os limites das coisas como se fossem limitações a serem superadas. Sabe assim? Sim. Então, sei lá, tipo… eu tenho muita dificuldade de falar em público. Não, isso é uma limitação, você precisa superar essa limitação. E às vezes você nem quer falar em público, às vezes nem é o seu desejo. Às vezes você nem tem vontade de falar em público. Você não precisa resolver um negócio que você não tem vontade, sabe? Sim, mas acho que a internet traz pra gente uma régua de tudo que você tem que fazer pra ser o protagonista ou o ideal. Total. E a gente não se pergunta muito, né? Tipo, mas eu quero isso? Exato. Eu quero saber falar pra uma multidão de pessoas? Eu tenho algo que eu quero dizer a tanta gente? Total. Pra mim, teve uma virada de chave na vida adulta. Porque eu fui levando esse lugar do mediano, assim, né? De, não preciso ser a melhor de todas, não preciso ser a melhor em tudo. E aí teve um momento que eu comecei a desejar fazer coisas e eu precisei abrir mão desse lugar. Só que pra abrir mão desse lugar, eu também precisei negociar com essa sensação de satisfação em ser a mediana. Tipo, baixa expectativa. Aí eu comecei, talvez eu desagrade. Talvez as pessoas tenham expectativa sobre mim e eu vá frustrá-las. Então, pra mim, na vida adulta, rolou esse processo em algumas áreas da vida, assim, do tipo… Talvez eu tenha que topar ser um pouco protagonista nesse sentido de alguns desejos, né? Que eu acho que não é tudo também. Eu tenho essa agora, né, enfim, essa profissão… que chega em muita gente, né? Então, no fundo, tem algum lugar onde eu tô sendo protagonista, né? E tem pessoas me assistindo. Mas sabe qual é o meu prazer? De manter privado coisas que ninguém sabe, assim.
Eu gosto muito de, tipo, cara, as pessoas acham que eu falo aquilo, que eu sou aquilo. Mas não é, e ninguém sabe, sabe? Só quem tá na minha casa, assim, isso é muito bom. E às vezes a pessoa manda uma mensagem pra mim falando: isso é muito você e tal. E eu olho e falo: não é, e eu adoro. Gente, mas sensacional. Eu adoro que não é. Cara, eu tenho uma crise oposta. Olha que louco. Eu tenho duas crises que estão relacionadas a isso. A primeira, eu tenho uma busca incessante por uma coisa que eu chamo de verdade. Que na verdade, o que é verdade, né? Mas assim, pra mim é muito importante. Olha que egóica. É muito importante que as pessoas me vejam como eu me vejo. Então, esse descompasso das pessoas te verem e falarem: nossa, isso é muito parecido com você, Caio. E você fala: não é? Cara, pra mim isso é um desespero. Eu falo: não, você precisa me ver como eu me vejo. Olha que egóica, eu tenho muito isso. Pra mim isso é um descontrole. É meio infinito isso, né, Natália? Porque a gente nunca vai ter acesso, né, a como os outros nos veem, né? Total. Lá na companhia, eu tive essa companhia Hiato, né, em São Paulo, durante 12 anos. E a gente fez um projeto, já faz alguns anos, que chamava Museus Biográficos, ficção. Então a gente dialogava com coisas da nossa vida, situações ficcionais, né? Eu fiz um solo sobre por que eu não estava fazendo um solo sobre a Frida Kahlo. Bom, a conclusão que a gente chegou é que enquanto nós estivermos mediados, a gente pode estar falando a maior verdade do mundo, mas a própria mediação já nos coloca dentro de um frame, já coloca a gente dentro de uma esquadria de percepção que recorta a nossa personalidade. Tipo, a única situação que é mais próxima da gente ser aprendido como a gente é sem mediação, um homem na frente de outro homem, que a gente também pegou esse conceito do grego, assim, que fala que a verdade só existe quando um homem está na frente de outro homem, porque eles desconsideravam escravos e mulheres, tá? Ai, que legal. Dá pra entender esse conceito, né? Tipo, um humano na frente de um humano, né? Que eu acho que é a única situação onde esse fator de dissonância, de apreensão do outro se diminui. Que a gente tem uma gama de possibilidades maiores de ser apreendido pelo outro como a gente é mesmo. Mas assim, no teatro, na TV, no Instagram, as pessoas vão fazer recortes. E não importa se você tá abrindo o seu coração, aquela mediação já recorta a gente, assim, em algum grau de ficcionalização, que é o que te dá prazer, né, Camila? Eu adoro. E sabe uma situação que pra mim era muito ruim? Eu não bebo, né? É muito raro eu beber, assim. E as pessoas perguntam muito se eu tenho algum problema com álcool e tal. Eu nunca tive, mas eu tive na minha família, familiares com problema com álcool. Então, eu não tenho o álcool como uma boa memória. Por isso que eu não bebo. Mas, das vezes que eu bebi, né, ali nos 20 anos e tal, que o álcool te solta, né? Dizem, a bebida entra, a verdade sai e tal. Pra mim era muito ruim ter bebido. Não tô dizendo ter tomado um porre, tá? Ter tomado um vinhozinho, ter me soltado demais na frente dos outros. E aí eu acordo no dia seguinte meio… Ai, por que eu falei aquilo? Por que eu acho que eu sou… O que eu mostro para as pessoas, ele é secretamente tão calculado, sabe? Tão pensado e planejado, que quando é totalmente espontâneo e relaxado, me faz muito mal. Oh, que interessante. Aí vem aquela vergonha tardia, né? É, a vergonha tardia. Sim. Podia ter sido um porre e eu ter vomitado no chão. Que daí você fala, nossa, que bosta, vomitei no chão da casa do meu amigo. Puta que pariu. Mas eu não chego nisso. Pra mim é só um… Ai, contei um negócio da infância que eu não queria. Ou abracei alguém e falei algo muito caloroso, eu não queria. Eu fico pensando, será que a gente não tá sempre se defendendo de algo? Puta, acho que sim. Acho que é isso, assim, sempre tem algo que a gente tá… Independentemente da personalidade, ou independentemente, né… Que nem eu falei dessa coisa da verdade, que eu fico buscando a verdade e tal. Mas é também uma ilusão, né? Porque tem coisas que não são verdades em mim, né? Então, assim, eu também me defendo disso, né? Acho que a gente sempre tá, em alguma medida, se defendendo de algo e tentando se proteger de algo, né? E aí, quando a gente se vê solto ou espontâneo, aí acho que vem essa coisa de, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? É que eu também acho que a gente, por exemplo, a coerência…
é um exercício que a gente faz para viver em sociedade, né? Porque se a gente fosse observar assim, nós somos vários personagens, né? E a gente escolhe… Bom, eu acho que eu sou assim. Tem uma terça-feira ou um sábado que eu não tô sendo desse jeito, eu vou fingir que não, só para poder me comunicar com os outros, né? E falar, não, eu sou desse jeito, né? Sim. Eu acho que também tem um pouquinho esse lugar de que alguns pedaços nossos vale a pena só a gente saber, porque senão vai ficar uma confusão muito grande. Sim. Assim, se a gente for comunicar todas as nossas oscilações, assim, né? Eu sou majoritariamente isso. No geral, Sim. é isso aqui. Eu chamo isso de loucura controlada nesse sentido, sabe? Eu acho bom, que é um pouco esse mistériozinho que você fala, né? Tipo, ter esse nível de liberdade social, assim, que internamente você sabe o que você acha de algumas situações, mas você fala assim, bom, se eu fosse muito honesta em relação a essa situação, eu estaria agindo desse jeito, eu vou sorrir. Sim. Pra proteger de algo, um mico maior, né? Você segura. Exato. É nóia minha. Eu fiquei muito pensando… Quando pra mim é confortável ser coadjuvante. E aí, me ocorreu um momento específico que acho que é estranho eu me ver como coadjuvante, que é apresentar o Nóia. Total. Porque as pessoas acham que o Nóia é o programa dela. Mas eu sinto que é muito bom eu ter essa noção de ser coadjuvante nele, porque eu fico passando a bola pra vocês e pra mim vocês são protagonistas. Então, por mais que seja um trabalho que, se a pessoa ver de fora, vai achar que eu tô em destaque, eu criei essa ideia na minha cabeça pra se tornar suportável e eu não ser o destaque. É uma estratégia muito boa. Vocês que são. Mas eu crio essa estratégia também com o personagem. Como que é? Por exemplo, porque assim, todo o lado da personalidade de ser ator, sei lá… A Luciana Paz, que eu também nem me acho famosa, né? Mas tipo assim, a Giovanna Antonelli, sabe assim, essa coisa da… Juliana Paz, né? A Juliana Paz, que eu fiz a numerologia, tô tentando chegar na quantidade de dinheiro que ela ganha, que é o mesmo número. Muito bom. Mas… realmente, eu acho que às vezes você ter mecanismos de transferência, se esse protagonismo ele é desagradável, você ter jogos dentro de você mesma para virar coadjuvante. Porque o coadjuvante, de uma certa forma, é confortável porque a relação de serviço, de você estar a serviço de algo, é mais claro, né? Sim. E eu acho muito gostoso estar a serviço de algo. Eu acho, assim, que os seres humanos ficam bonitos quando eles estão a serviço de algo, né? Quando você está nessa predisposição de trabalhar por uma coisa maior que você, em nome de algo maior, né? Então, eu sempre tive pavor, assim. Tanto é que eu tinha muita dificuldade de… Quando eu fiz as primeiras novelas, assim, e tinha video show… e fala você, Luciana, o que é o personagem? Eu ficava assim, ó… Gente, é muito engraçado ver. Sou eu de personagem respondendo o tempo inteiro. Porque eu não tinha a menor estruturação para responder como eu, né? Se descolar, né, daquilo. Se descolar daquilo. Então, eu sempre faço essa transferência do poder maior para o personagem. A trajetória do personagem é o que me faz conseguir ter extroversão suficiente para estar num set interagindo com as pessoas. Assim, agora eu já tô melhor, né? A terapia foi andando, tudo. Passou um tempinho, né? Passou um tempinho, mas eu reparei que essa minha transferência de ser coadjuvante do próprio personagem que eu tava fazendo, colocar ele na frente, me ajudava a navegar. Eu posso pesar o clima? Bora. Pedindo permissão para pesar o clima. Quando eu fiquei pensando muito nesse episódio, e aí eu fiquei constatando a minha necessidade em ser coadjuvante em muitas áreas, eu não pude deixar de fazer a ligação entre ser mulher. Porque eu acho que o ser mulher, ele é um papel imposto pela sociedade muito de coadjuvante, né? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que de ser mulher, acho que tem um recorte de raça também, né? Muitos recortes aí. Vou trazer uma coisa que eu tenho estudado bastante. Eu tô escrevendo um livro sobre o medo de dar certo, né? Das coisas darem certo. Muito bom. Que útil!
Que é um medo que eu carrego desde muito nova, assim. Enquanto eu tava escrevendo o livro, várias memórias me vieram à cabeça e tal. E uma coisa que eu deixo muito claro é que esse medo só faz sentido de ser pesquisado, estudado, que só faz sentido pra mim. Porque eu tô falando de sonhos, né? De coisas que realmente são valiosas pra gente. Que depois de um processo de autoanálise, você fala, queria muito que isso acontecesse. Mas caralho, que medo disso acontecer. Que pavor disso acontecer. E uma das coisas que apareceu muito nesse processo de pesquisa e conversando com psicólogas e tal, é esse cruzamento de gênero e de raça. Porque mulheres são colocadas num lugar de submissão, num lugar do servir completo, num lugar da marginalização. Desejar o protagonismo em algumas áreas da sua vida, ou você desejar ter voz, ou você desejar ocupar alguns lugares, é visto quase como uma rebeldia, né? Como uma coisa que deve ser castrada, que deve ser censurada, que deve ser controlada. E aí, parece que você tá fazendo alguma coisa errada, né? Que você tá ocupando um lugar que você não deveria ocupar, assim. Então, acho que tem isso muito forte. E eu acho que em algum momento, todas nós, mulheres, vamos precisar entender se o lugar do coadjuvante em algumas áreas da nossa vida tem a ver com um desejo nosso pessoal, com um desejo de liberdade, com um desejo do serviço como propósito mesmo, ou se foi uma coisa imposta, se foi uma coisa que foi proibida a nós. Porque eu acho que também é uma possibilidade de você ocupar alguns lugares do protagonismo e falar, cara, putz, eu achei chato, as pessoas demandam muito de mim, eu acho que eu me perco numa ego trip aqui, não faz sentido pra mim. Uma coisa é você ocupar esse lugar, ou você pensar sobre esse lugar e sair desse lugar por causa de um desejo seu. Outra coisa é você ser censurada, ou você nunca ser educada ou estimulada a entender que esse lugar também é um lugar em que mulheres e pessoas negras, enfim, e todos os recortes possíveis são possíveis, né? Teve uma psicóloga que me falou muito isso, assim, que mulheres e pessoas negras, de modo geral, são muito convencidas que o lugar do coadjuvante é o lugar delas, assim. E aí é uma outra parada, assim, né? Um outro processo de tentar entender o que é o limite da sociedade, o que é a subjetividade dessa pessoa, né? Dessa noia, daí eu fiquei pensando nisso, e daí eu fui pra outra noia, porque é meu trabalho, né, gente? Eu vivo disso. É isso. Que é assim, sempre que existe a chance do protagonismo também, feminino, na maioria das vezes comigo, veio acompanhado de uma rivalidade feminina. Porque você tá lutando por um espaço que, né, vai ser ocupado por uma outra mulher. E parece que tudo gira pra isso, né? O mercado impõe isso, né? A sociedade impõe isso. Então, também, quando existe a possibilidade do protagonismo, tem essa questão da rivalidade feminina, que eu acho que torna mais difícil ainda, ou não tão bom, né, de chegar lá. Porque alguém você tá tirando. E é louco a gente pensar que essa rivalidade feminina, ela se volta pra uma outra mulher e não pro sistema, né? Exatamente. Que é uma estratégia, cara, é uma estratégia muito bem pensada. Exato. Isso é muito triste. Tem esse lugar que a gente acaba individualizando a experiência, mas no final ela é uma estrutura mesmo, né? Total. Porque eu acho que para mulheres, pessoas pretas, é como se, até aqui você pode chegar, tá? E é silencioso o limite. Mas quando você ultrapassa ele, e eu não ultrapassei, eu tô falando de conversar com mulheres poderosas, por exemplo, né? Assim, mulheres que ultrapassaram isso. Assim, que é o teto de vidro, né? Que ele fala quando você quebra o teto de vidro. E aí você sente um ataque mesmo, assim, de tipo… Nossa, tá se achando, hein? Tem certeza? Uau, agora tá com a bola toda, né? Sim. Nossa, agora é o quê? Nossa, ninguém te para, né? Assim, tem um lugar que é tipo, lindinha, você pode ir até aqui, tá? Daí se você começar a desafiar esses limites silenciosos, mas muito presentes, eles vão… A experiência que eu já ouvi é de dor, assim. Aí é de ataque real, porque aí você tem que pisar num protagonismo de… Sou isso mesmo, cara, vai bancar? Sim. Não, e se a gente pensar dentro de relacionamento amoroso, afetivo, a gente vai repetir essa mesma noia. Porque quando a gente tá muito apaixonado por alguém, principalmente quando a gente é mais jovem, assim, posso dizer das minhas primeiras relações. É meio que ensinado, né, que a gente cuida, né? Então o homem ou a outra pessoa, enfim,
geralmente, né, numa relação hétero-cis ali, na coisa normativa, o homem é o protagonista. Total. E a mulher tá sempre ocupando esse lugar da coadjuvante que vai fazer a escada pro protagonista sempre brilhar, né? E aí, eu acho, né, que uma relação saudável é quando tem alternância de protagonismo, né? Então, assim, você vai lá ver o seu parceiro, a sua parceira, enfim, receber o prêmio. E aí, depois, o seu parceiro vai lá ver você receber o prêmio. Onde há espaço para essa alternância, assim, né? De protagonismo e tal. Mas é isso, eu acho que vai gerando em mulheres, de modo geral, um lugar em que toda vez que ela pisa nesse lugar do protagonismo, parece que ela tá fazendo uma coisa que é antinatural. E aí, como é uma estrutura inteira, né, pressionando ela pra voltar, é muito difícil bancar esse lugar. O preço que se paga é muito alto. E aí, nas relações, eu acho que vem uma história assim então você vai ficar sozinha. Né? Então, se você tem esse gênio forte assim, você vai acabar sozinha. Essa personalidade aí difícil, você vai acabar, não vai ter ninguém que te aguente. Essas punições, né, veladas, assim, fazem com que… E aí, acho que esse que é o mais problemático, né? A pessoa não sabe nem que lugar que ela quer ficar, nem qual lugar que ela quer ocupar, porque ela tá o tempo todo ali sendo pressionada e empurrada a um lugar que ela não pode escolher, né? E decidir onde que ela quer ficar. É muito louco isso. Eu fiquei pensando muito no que aconteceu com a Isa, sabia? Nossa, sim. Eu fui almoçar com a Dandara e a gente ficou falando muito sobre isso, assim, de ser uma mulher tão protagonista e tal. E aí o cara precisa se reafirmar em algum lugar, Total. né? E uma coisa que eu vi rolando, eu não sei a opinião de vocês, mas eu fiquei um pouco incomodada que eu vi rolando nessa história da Isa, de pessoas falando, meio que criticando o fato dela ter explicado a história e tal. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Quanto tem uma tentativa de controle da voz dessa mulher? Porque o que ela vai fazer com isso? Como é que você contornaria isso? Exato, não tem uma maneira exatamente. fácil, né? E no fim, me parece que é quase uma culpabilização por ela ter se relacionado com esse cara. Sim, a culpa é dela. A culpa é dela. Você que escolheu ele, não sabia? Exatamente. Eu vi muito isso. É engraçado, né, que quando a gente fica com uma pessoa meio ruim, a gente tem uma vergonha das coisas que a pessoa fez, né? Sim, isso é muito louco. Essa responsabilização, ela fica assim, não tem um lugar assim de tipo, o cara errou ali, rola um treco como se você tivesse errado. Exato. De ter escolhido o cara. De ter escolhido o cara, né? Sim. Então tem essa responsabilidade, assim. Bom, eu acho que essa é uma ferida gigantesca, né? Porque o homem quarentão, grisalho, que tá solteiro, não encontrou a sua donzela, não encontrou aquela donzela que tocou o coração dele, né? Uma mulher quarentona é uma mulher difícil, é uma mulher, né? Assim, a solidão é a morte. Claro que tá mudando isso, né? Mas a gente tá falando de uma carga ancestral que antes, se você não casava, você não existia, né? Então, nós somos as primeiras gerações onde isso… ser uma mulher sozinha, só que daí ficam todas as nossas ancestrais falando: você vai morrer! Você não vai casar! Você vai morrer de fome! Não tem um macho que vai prover pra você! Mas tem esse lugar que eu sempre senti em relação, assim, que é essa coisa… Nossa, tô ficando meio poderosa aqui. Como é que vai ser pro cara, né? Nossa, muito. E a gente ouve muito história, né, de final de relação, que a mulher desistiu porque o cara não comemorava os sucessos, ou fica numa posição de inveja, de ciúme, Cara, eu conversei bastante sobre isso, assim, com várias amigas. E eu já vi situações em que nem só relacionamento só com homem e mulher, mas, por exemplo, na família. Eu tenho uma amiga que ela tem um irmão. E ela é muito, muito bem sucedida, e o irmão não. Então, dentro da família… ela não pode, por exemplo, contar que ela foi promovida. Caramba. Porque o irmão vai… Poxa, como é que seu irmão vai ficar? Então, não fala isso. Ela não pode contar que ela trocou de carro. Não vem com seu carro, porque se seu irmão vê,
E eu fico pensando como é que seria se fosse o oposto. Exato. E a Luciana falou sobre essa morte, né? De que você vai morrer de fome e tal. E eu fico pensando que hoje, com a ascensão das mulheres no mercado de trabalho e tal… Claro, assim, o Brasil é muito grande, nunca dá pra falar de uma experiência única. Mas eu acho que hoje a morte é muito mais simbólica do que objetiva, né? Sim. É como se você estivesse numa bifurcação. Então, ou você vai escolher fazer o sucesso na sua carreira, mas pagar o preço de nunca poder contar isso para as pessoas que você mais ama, que é a sua família, porque senão seu irmão vai ficar ressentido e logo é culpa sua. Ou você vai sabotar a sua própria carreira para não deixar o seu irmão chateado, o que nas duas opções é uma castração da sua felicidade, né? E aí volta para essa questão de gênero, que é sempre a mulher sendo colocada naquele lugar que ela vai ter que colocar os panos quentes, que ela é a pessoa responsável pela harmonia do ambiente, seja… Ai, que saco. É um saco. Seja a harmonia na relação romântica, seja a harmonia na relação familiar, seja a harmonia no trabalho, porque daí se você foi promovido, você não pode ficar muito felizinho, porque senão todo mundo vai questionar a sua integridade e o seu caráter, porque como você subiu de cargo, é uma coisa muito castradora mesmo. Eu tinha um namorado que ele falava assim… Cara, eu amarro o tênis bem. E eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca vou ouvir uma mulher falando isso. Nunca, imagina. Nossa, imagina, a gente falou junto. Foi muito um coro, muito bom. Porque também daí tem um outro lado, né? Que é o lado de você falar assim, bom, eu tô tentando colocar a gente num lugar… Tudo bem que eu posso melhorar as minhas escolhas, tá? Mas assim, overall, né, assim, eu vejo muitas amigas que estão nesse lugar assim… Eu sempre vejo muitas mulheres nesse lugar assim… Ai, ele é legal. Ai, nossa, sim. Sabe? Ele tem essa coisa que… não tá pagando a conta de luz e tal, mas… Eu sei que essa é uma experiência que é… Enfim, que tem a ver com a minha infância, que tem a ver com a minha histórico de vida e tal, que tem outras mulheres que não têm essa experiência que eu tô falando. Eu já conversei com elas também, mas sempre um pouco alien. Eu acho que, como um todo, as mulheres têm esse lugar de tipo… É quase como se as mulheres falassem assim, melhora, porque daí eu posso subir mais ainda. Isso, eu preciso muito… Eu já vi muita menina em relacionamento onde ela é a força, o apoio do cara, só pra ela ganhar um pouco mais espaço de protagonismo ali. Porque se ele tá bem, ela tem o direito de tá bem. Cara, que loucura. Tipo, eu preciso consertar ele pra eu poder viver mais tranquila, assim, pra eu poder né? ter mais espaço. Mas que louco, né? Que louco. Doente, porque o outro lado pra gente seria o quê? Aí é você ficar extremamente combativa, né? Porque daí o outro lado é você pegar, abraçar essa Lilith e falar, foda-se, King Kong Fran, entendeu? Assim, pegar e falar, foda-se os homens, né? Entrar nesse lugar, assim. Eu ainda sou consumida por que lado tomar, sabe? Ou como navegar nesse protagonismo, né? Assim, de uma maneira que a gente não se sinta bélica, né? E outra coisa, você falou isso agora, me lembrou uma outra situação minha. Às vezes, dentro de casa, assim, né? A minha casa tem essa estrutura bem de família, né? Tem criança, tem pet, tem eu, tem o marido, né? Tem, assim… E às vezes eu sinto… ele naturalmente me trazer pro protagonismo da dona de casa. Que eu não quero ter. Eu não tenho como, sabe? Dar conta do meu trabalho e daí dar conta da casa. E eu, na hora, eu respondo muito pá! Assim, sabe? Pé no peito, assim. Pra ele entender. E aí ele entende, mas é tão natural, sabe? Cadê a pasta de dente? Por que eu tenho que saber? Exato, exatamente. Eu não sei. Procura. É uma coisa diferente, eu nunca vou te perguntar cadê o meu absorvente interno. Sim. Mas assim, a pasta de dente, né? Se eu não sei, você também não sabe. Então não sabemos, vamos achar junto. Mas se eu sei, você também tem que saber. Exato, exatamente. É muito esquisito. Eu tenho uma experiência oposta porque eu namoro uma mulher, né? E eu moro junto com a Mã, a gente mora junto e tal. E é uma experiência muito diferente, assim. Porque é uma coparticipação em todos os assuntos da casa. E ser uma mulher e viver essa experiência é muito
transformador, assim, porque você acessa outros tipos, outros lugares e outras percepções sobre as coisas. E é muito interessante, eu tava observando esses dias. A gente adotou um cachorro faz, sei lá, 1 mês, o Chororó. E… Muito bom. E é muito interessante ver como funciona de um lugar em que ninguém precisa pedir pra ninguém fazer nada, assim. Porque essa também é uma demanda mental, né? Geralmente, em relações… você é a mamãe Você dele. é a mamãe, exatamente. Então a mamãe vai pôr a comida e tal. Mas o papai vai fazer o quê? Vai sair Pra eu comprar o cigarro? Exato. E se você não tá fazendo o trabalho, você tá num lugar de quem coordena o trabalho, né? Então, assim… Você torna possível e confortável pra que ele ache que ele tá fazendo a parte dele. Exatamente. É isso. O sabão em pó tá no armário, ou as roupas estão no cesto. Aí você pega as roupas, coloca no cesto e o sabão em pó no compartimento. Que já é uma demanda mental também, né? E aí também ter que sair desse lugar é cansativo, né? De você falar, cara, eu não sei, procura lá pra ver se tá na gaveta, não sei. Às vezes eu faço piada, sabe? Se começam a me perguntar muita coisa em casa, até com as crianças. Aí eu faço do tipo, para saber a informação, pressione o nariz da mamãe. Sabe? Uma coisa, porque daí eles percebem que eles estão sendo meio ridículos. E eles vão e já resolvem, assim, sabe? Sensacional, muito bom. É muito engraçado, gente. O humor ajuda a organizar, né? Porque se você cansou do humor, aí vem o barraco. Exato. É o próximo passo, O meu é assim, eu falo que eu sou paciente, eu sou tão paciente que quando eu perco a paciência, eu perco a razão junto. Eu sou assim também. Ao mesmo tempo, já acabou. E aí eu queria terminar da gente lembrando de coadjuvantes legais da vida que vocês tiveram, ou de personagens de filme, ou de sabe, pessoas na vida de vocês e tal. Se eu puder começar, eu sempre coloco amigas, assim, que eu acho que é muito do feminino, né? Verdade. Permitir com que você seja um pouco a protagonista. Eu acho que eu sou cercada de amigas que transitam muito bem nisso, sabe? Mesmo elas também, a maioria, se eu pegar a Jana, a Dandara, a Thay, são meninas que são conhecidas, que têm um trabalho, né, assim, que são populares ali em alguma esfera, né, em algum nicho. Mas elas têm muito esse lugar de acolher e fazer com que eu consiga comemorar as minhas vitórias sem parecer que eu tô fazendo alguma coisa muito me achando, que é aquilo que a Luciana tinha falado, sabe? Elas sentam e falam, cara, que legal isso que você fez. Massa. Que legal, então vamos almoçar pra comemorar isso? Porque se depender da gente tá sempre… não, mas eu fiz isso, mas eu vou ganhar pouco. Mas né, a gente tá sempre… Diminuindo a coisa. Então, acho que as mulheres da minha vida me ajudam muito nisso. Amei. E pensando, né, que a gente tava falando aqui sobre o quanto o sistema faz com que a rivalidade entre mulheres seja um projeto, né? Porque aí, quando a gente estiver nesse duelo, né, a gente não tá realmente olhando pros culpados. É muito bonito a gente pensar que a cura também tá nos afetos, né? Sim. Porque também é uma ressignificação do olhar. É o que traz a consciência de, cara, não precisa ser desse jeito. Pode ser de uma outra forma, né? Eu acho os afetos nesse lugar muito curadores. Eu acho que eu vou contigo, Kai. Eu acho que eu tenho amigas que a gente tem essa alternância que eu disse, que eu considero que é a mais saudável nas relações, na minha perspectiva, que é essa alternância de você poder ser protagonista e depois você poder ser coadjuvante e ir nesse movimento da vida, assim, né? E voltar. Mas tem um personagem, eu não sei, gente, porque eu não sei dizer se ele é de fato um coadjuvante, mas me parece que sim, porque o personagem principal era outro. Mas era o Eric do Sex Education. Ai, gente, sim, eu amo o Eric. Ai, o Eric, adoro. Gente, aquele sorriso, aquele carisma, sabe? É muito bom. Eu sou apaixonada nele. E ele é muito amigo do principal lá, que agora tá vendo? Esqueci o nome do principal, eu só lembro dele. Mas… o papo das amigas que estão com falta de vitamina D. É o episódio de hoje. Mas eu acho que o brilho é dele. E ele é coadjuvante, né? O melhor amigo do personagem principal. Ele é querido e ele é solar. Eu gosto muito dele. Que lindo. Não, eu fiquei super inspirada e também compartilho isso que vocês falaram das amigas, né? Eu acho que até essa alternância de
coadjuvante, protagonista, é um pouco reciprocidade, né? É uma outra maneira de ler reciprocidade, assim. Porque até nas amizades também, se você tem uma amiga muito protagonista, que sempre que você sai com ela, você tá satelitizando aquilo, chega uma hora que aquilo cansa também. Eu acho que essa dança que é linda, né? É verdade. Que dá um respiro também pra você falar, que bom, hoje eu vou só ouvir a história dela, que gostoso também, né? Sim. Esse exercício, porque ao contrário do que o sistema fala, não dá pra gente ser protagonista o tempo inteiro, né? Eu acho que não tem nem lugar pra todo mundo ser protagonista, né? Né? Não, e nem paciência. Nem paciência. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me espanto quando eu olho pra uma festa, por exemplo, de pessoas na rua e você fala, meu Deus, eles são tão importantes para eles mesmos como eu me considero importante, né? Eu acho, também acho vertiginoso isso, né? Assim, cada um ter esse protagonismo dentro da sua própria vida, assim. Eu sempre amei os coadjuvantes, eu acho os coadjuvantes mais divertidos. Desde a Disney, ali o Robin Williams fazendo o gênio do Aladdin, o Sebastião que ajuda a Pequena Sereia, lá o Sirizinho que ajuda a Pequena Sereia. Eu já tive a oportunidade de fazer protagonista. E uma das coisas que eu tenho a sensação é que protagonista tem uns momentos que você tem que ser meio Sim. Porque você não pode ter a intensidade de um coadjuvante fazendo uma protagonista, que você vai ficar meio chata de ser assistido, porque as pessoas estão te assistindo muito. Cara, isso é muito bom. Que interessante. Isso é muito legal. Né? E os coadjuvantes geralmente, tipo o Eric, né? Tem linhas mais desenhadas, assim, que você fica com saudade dele quando ele não tá, né? Exato. Você fala, ai, cadê o Eric? É. Né? Essa aqui eu já vi fazendo xixi, chorando, indo dormir, acordando. Eu quero ver o Eric. Exato. Eu peguei o nome aqui do cara que faz o Gollum. É o Andy Serkis, que eu achei que vale a pena. Tá, vamos pesquisar depois. Muito bom isso. Gente, amei o episódio, foi uma delícia. Foi muito gostoso, foi uma delícia, adorei. Eu saí menos noiada, sabia? Também. Geralmente eu saio meio cabeção, mas esse foi bom porque ainda tô em férias com o Arthur. Eu vou chegar mais leve pra aguentar a criança quebrando a casa. Tô muito feliz. Mais ímpar. Obrigada. Agora eu queria que deixassem os arrobas. E a Nath tem podcast também. Quer começar, Nath? Posso começar. O podcast que eu faço toda semana, todas as quartas-feiras, é o Para Dar Nome às Coisas. E aí tem um Instagram, que é @para dar nome às coisas. E meu Instagram pessoal, que é Baixa Expectativa Total, gente. Super mediano. Bem coadjuvante no meu próprio Instagram. Que é @NathUps. Quase uma figuração. Nossa, total uma figuração. Passo, muito tempo sem postar. E quando posto, coloco umas coisas nada a ver. E aí eu tenho muito uma noia, que é… Eu posto as coisas no meu próprio Instagram. Aí eu falo, Natália, quem se importa? E aí eu vou e apago. Eu fico, eu não vou encher o saco das pessoas que me seguem, assim, elas não estão interessadas. O feed delas. Mudando o feed delas, muito exato. Bom. E você, Lu? O meu Instagram é Luciana Paz Viva. Amo. Porque eu fiquei um tempo… Eu sempre acho difícil essa coisa do Luciana Paz Oficial. Boa. Então você só comemorou. Viva, né? Não, porque quando você começa o Luciana Paz Oficial… Tem 5 pessoas te seguindo. E vai ter durante um tempo é uma maré muito triste, né? Luciana Paz Oficial com 100 seguidores. Uma barra. E eu vou estar em cartaz em agosto. Eba! Que legal. Com o Portátil, aquela peça de improvisação do Porta dos Fundos no Rio. Ai, que massa. Tá, é agosto no Rio. Isso. Beleza, então sigam lá a Luciana pra saberem mais. Obrigada, meninas. Obrigada eu amei. A você, foi uma delícia. Amei, Natália, também. Eu também, amei. Ó, não esquece que toda segunda-feira tem o Rapidinhas. Toda quinta tem o episódio grandão pra você. E também tem o podcast novo e os namoradinhos. Não é nem tão novo, né? Já saíram mais de 20 episódios, que sou eu e o Bookster, que sai às quartas-feiras, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.